Beleza, pessoal. Rogério Silva novamente. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto de eventos. Nós já fizemos até então a identificação das nossas principais entidades, levantamento inicial ainda, e nós precisamos então agora passar a fase de persistência de dados, a próxima área que eu escolhi aqui para fazer com vocês. Então, pelo que a gente viu, nós não vamos utilizar JDBC diretamente, né? Sim, o JPA com Hibernate. Certo. Então, a parte de configuração e sim para a gente utilizar a JPA inclui várias etapas. A mais simples dela, no nosso caso agora, que estamos utilizando Maven, é declarar as dependências do Hibernate, JPA no ponto.xml, beleza? Isso é suficiente, assim como do MySQL desejado. Isso o Paulo bem nos mostrou como faz, onde ir atrás dessas dependências. Certo? Um próximo passo necessário, exigido pela especificação JPA, a criação das unidades de persistência dentro do persistence.xml, onde nós declaramos unidade de persistências para uma entidade específica. Nós vimos num projeto normal, sem ser Maven, ele fica dentro de um folder metainf dentro do SRC. No caso do Maven, não é muito diferente. No SRC Resource, a gente cria o metainf. No caso de um projeto VRaptor, a gente já tem essa pasta devido à necessidade de identificação devido à necessidade do sistema que faz a gerência de dependências. Essa dependência já tem a ver com instanciação ou não de classe, já tem essa pasta. Então nós precisamos colocar dentro dessa metainf também a nossa classe, nosso arquivo persistência.xml, que será responsável por dar a configuração de acesso a banco de dados. Certo? Então não tem nada diferente do que a gente já viu. Vou botar aqui em nome aquela propriedade que diz respeito à criação de tabelas no banco de dados ou atributos. O drive MySQL, o nome do banco de dados é eventos, já criei lá na minha base eventos, usuário e senha. Esse é um arquivo que eu disponibilizei para vocês durante as nossas aulas. Tem uma série de configurações possíveis aqui, mas o básico para funcionar está aqui nesse arquivo, certo? Então, unidade de persistência, certo, beleza. As dependências colocadas, agora nós precisamos identificar nossas entidades. No caso do JPA, essa tarefa é muito tranquila, chega a ser fácil, considerado fácil de fato, porque são feitas através de anotações e por exceção. A gente não precisa sair anotando todo o comportamento das nossas entidades diante do JPA. Nós precisamos apenas marcá-las como entidade utilizando o @entity. A gente viu isso. E também o mínimo, a outra configuração mínima é uma @id. A gente complementa ela também com anotações de configuração da forma de geração desse ID, né? Então eu já dei uma vasculhada aqui nas nossas entidades. Nós vamos abrir uma aqui para que a gente possa verificar. Fase evento, mais simples delas. Então a gente está vendo aqui a anotação @entity em fase evento e as duas outras anotações necessárias, @id e generated value. A gente pode, como eu falei para vocês, definir uma estratégia generated value automático para o próprio JPA estabelecer entity, que tem a ver mais com MySQL, seria o auto-incremento, sequence como banco de dados PostgreSQL, e cria umas sequências internas para gerar os valores das chaves primárias, e table, que seria criar uma tabela que faria a gerência dos valores de cada ID, né? Então vocês puderam observar desde o nosso vídeo anterior que foi adicionada uma chave primária artificial, um ID, uma boa prática que eu considero uma boa prática, a criação de um ID para todas as entidades,
Isso facilita muito. Então o processo vai seguir isso, certo? O normal vai ser esse. Mas aí aparecem outras situações, claro. Vamos abrir aqui a tabela não, a classe evento, né? Vai virar uma tabela evento. Então tá @entity, é o básico. Marcamos novamente o ID. Alguns de vocês, eu já vi que o Paulo fez isso, tirou essa parte do ID e botou numa classe em separado, acho que é abstrata, e fez com que todas as classes herdassem essa classe abstrata. Interessante também essa abordagem, pode ser válida. Você pode inclusive marcá-la como uma superclasse. O JPA tem essa possibilidade. Vocês podem verificar aí nos materiais que eu referenciei durante as nossas aulas, certo? Então tem mais outras novidades aqui para frente em evento também. Então o evento, ele naturalmente é composto por várias outras classes. A primeira delas é que define o tipo evento. O tipo evento. Então, a notação many to one, relacionamento de muitos para um. Então, haverão vários eventos para um determinado tipo de evento. Simpósio, haverão vários eventos do tipo simpósio. Daí, many to one, muitos eventos para um. Logo abaixo nós temos outra situação, one to many. Para um evento, nós teremos várias atividades. Atividade e evento. Lembrando, atividade e evento aqui seria mini curso, palestra, almoço, essas coisas. Então, um só evento terá várias dessas atividades. One to many. A configuração básica é essa. Caso seja um relacionamento bidirecional, aí nós temos que definir o lado forte e o lado fraco desse relacionamento para efeitos de cascata, né? Quando houver persistência, quando houver a deleção de um ou outro registro, qual será o comportamento padrão do JPA. Então, mas o básico é esse, basta marcar como one to many. Com o desenvolvimento do projeto, pode ser que surja a necessidade de setar uma outra configuração aqui, que não é a intenção, é um projeto didático, a gente vai fazer o mais didático possível sem entrar em muitos detalhes. Outra coisa para vocês, que a gente já está meio que em cima do prazo, não se preocuparem com esse projeto de referência. Eu estou abordando aqui claramente a minha visão. Vocês podem ter uma outra visão de como fazer uma classe ou outra, quais atributos, outros. É um projeto de referência, vocês podem aproveitar boa parte dele para os projetos, principalmente os individuais de vocês e de eventos também. Tranquilo? Então aqui surgiu somente isso. O que tem mais de estranho aqui, vamos dizer assim, de estranho, é o usuário. Vamos aqui em usuário. Legal, usuário. Está aqui o one to many usuários. O usuário tem uma lista de inscrições. E lá em inscrição nós temos um usuário. Então nós indicamos por meio do mapped by o lado fraco do relacionamento, ou seja, que não é considerado por nós o dono do relacionamento. Então o dono desse relacionamento entre usuário e inscrição é inscrição. Essa seria a entidade mais forte. A gente marca como mapped by e nós temos um relacionamento bidirecional. Ou seja, em objetos de inscrição nós teremos o método getUsuário, que é o dono daquela inscrição, e dado um só usuário, a gente vai poder listar na área privativa dele lá, quando houver uma aplicação, getInscrições, todas as inscrições que ele tiver. Daí a gente pode criar umas outras operações, inscrições ativas, inscrições já finalizadas, nem criar uma espécie de, sei lá, de fidelidade com o sistema, se fosse necessário. Ainda em usuário, tem um outro aspecto interessante. Diz respeito a tipo usuário? Isso, a tipo usuário. Tipo usuário, nós na conversa anterior, no vídeo anterior, a gente viu, acho que até definimos ele como uma interface, que seria o seguinte: teriam diversas implementações, ou pelo menos duas implementações de tipo usuário, no qual teríamos um método para autenticar, está aqui a classe tipo usuário, e teriam diversas teriam diversas outras subclasses que iriam fazer essa implementação. Como essa é uma classe que vai precisar ser persistida, ela agora eu resolvi deixá-la como classe abstrata e não mais como interface. Daí, como eu coloquei num dos slides finais sobre o JPA, para ler sobre as estratégias de herança, tem algumas estratégias de herança, a mais simples dela para se utilizar é essa single table, que é a seguinte: então nós teremos uma classe tipo usuário, eu fiz uma delas aqui, tipo usuário local, que estende tipo usuário, né? Então
superclasse e subclasse. Então, como lidar com essa situação em JPA? Primeiro, ela vai ser persistida, tipo usuário vai ser persistida. A estratégia de herança foi estabelecida aqui para JPA utilizar é a single table. A single table diz o seguinte: haverá apenas uma tabela com todos os atributos da classe, da superclasse e de todas as suas subclasses, se houverem atributos diferentes além daqueles que foram herdados, certo? E a cada linha do registro de banco de dados, a gente inclui uma coluna de discriminação, de indicação de qual tipo é aquele registro. Então, quando o Hibernate fazer a recuperação desses registros, ele vai saber fazer a instanciação correta. Então, na superclasse, que é tipo usuário aqui no caso, nós definimos uma coluna, o nome dela é do tipo, que vai guardar o nome que foi especificado lá na subclasse. Então, discriminator value, ou seja, para os registros dessa classe, qual o valor que vai conter nessa linha. Deixa eu abrir aqui o READY, que a gente vê isso direitinho. Então, está aqui o usuário tem um ID, tem um login, tem perfil usuário, que é uma chave estrangeira para a tabela perfil usuário, segmento usuário underline ID, uma chave estrangeira para segmento usuário, e tipo usuário ID, que é o nosso caso que nós estamos tratando agora. Então, como ficou a tabela tipo usuário ID? Então, tem uma só tabela, e tem 3 atributos por enquanto. Os 2 atributos da superclasse, deixa eu baixar aqui, os 2 atributos da superclasse, ID e nome, e mais o atributo é do tipo, que nós especificamos aqui, que é para indicar de qual classe pertence cada um dos registros que forem ser inseridos, ok? Então a estratégia é super tranquila de se usar, não há dificuldade alguma. Se a gente, quando for criar o usuário social, vai ser bem tranquilo. Então a gente tipo usuário social, poderia ser mais específico, tipo usuário Twitter, vamos supor que existe isso. Então vamos estender logo a nossa classe tipo usuário. Ele já obriga a gente a dar a implementação para esse método abstrato que nós definimos, que vai ter a lógica de autenticação para cada tipo que nós estabelecemos. Então, ele vai ter uma implementação mínima aqui, certo? Então, tipo usuário, beleza, e marcá-lo como entidade, @entity, certo? E o discriminator value, da mesma forma como a gente fez aqui, definimos. Discriminator value, quando for tipo usuário local, vai ser usuário local, que nós podemos colocar usuário Twitter. E quando os registros de usuário Twitter forem persistidos no banco de dados, essa coluna vai ser persistida com o valor usuário Twitter. Ok, pessoal? Essa é uma situação bem tranquila e que vocês vão utilizar essa situação em vários pontos aí, principalmente quando vocês forem tentar implementar um extrato, tentar implementar um observer, algum daqueles padrões que a gente viu que vão aparecer naturalmente aqui. E essa vai ser uma situação comum, porque para fazer a persistência de interfaces não dá certo, né? Não vai dar para a gente marcar uma interface como @entity. Inicialmente aqui não deu certo. Com classe abstrata, sim, já fica bem mais tranquilo. Então a abstração a gente utiliza classe abstrata, no caso aqui tipo usuário, e cada uma das suas subclasses basta estender e trazer também a marcação. Ok? Então esse passo de persistência está resolvido, a parte de marcação. Ok? Ok, então vamos continuando aqui com a parte de persistência. Identificado as nossas entidades, feitos os mapeamentos iniciais, os necessários iniciais, nosso próximo passo será fazer nosso bom e velho conhecido DAO, para que a gente possa fazer as nossas operações em nossas entidades. Salvar, buscar, atualizar, deletar.
Então esse foi ponto de nós tivemos 2 aulas sobre isso, 2 momentos sobre isso. Tivemos uma atividade, eu compartilhei com vocês alguns links, Paulo compartilhou outros links, farei toda essa parte. Pode ser novidade para alguns, pode ser um pouquinho chato a compreensão, porque não há noção de banco de dados ainda, mas eu vou tentar esclarecer para vocês aqui como fica essa parte do nosso CRUD. Alguns podem ter observado, quando eu mandei um pacote de slides e JPA, algumas referências, que eu fiz a proposta de um DAO genérico lá. Então, desde muito tempo, desde a época da especialização, eu venho utilizando um DAO genérico como esse. Então, ao invés de eu criar um DAO para cada entidade, criar uma abstração DAO, depois sair criando instâncias para cada entidade, eu, desde muito cedo, optei por ter apenas um DAO. O Paulo também fez uma abordagem muito interessante, que seria criar um DAO utilizando recursos genéricos do Java, que fica também bem legal, muito bom. Estou até pensando em tornar esse meu DAO, meu DAO de referência, que eu venho utilizando já há alguns anos, há pelo menos uns 4 ou 5 anos, para utilizar também genéricos. Então vamos lá. Então vamos aqui para o nosso projeto 2, que já está mais avançado. Vocês não liguem para esses outros pacotes agora por enquanto. Então, até então a gente tinha entidades, então mesmo, criei o pacote DAO. Então, aqui por esses pacotes, apesar da gente não olhar o que tem neles por enquanto ainda, a gente já está vendo um agrupamento mais interessante, o projeto já está tendo uma cara bem mais legal. No caso de vocês, quem estiver fazendo esse passo a passo, vai incluir o DAO. Então, meu pacote DAO tem 3 classes principais, 3 elementos principais. O primeiro deles é essa interface. É justamente essa interface que eu falei para vocês, que eu compartilhei com vocês. Eu compartilhei ela com vocês e eu espero que alguns de vocês tenham olhado. Ela está bem tranquila. Então tem um conjunto de métodos, a maioria deles métodos de busca. Os primeiros são os nossos conhecidos, método para salvar, para deletar e para buscar. Aqui 6 métodos diferentes de busca, especificando nome de classe para trazer todos. Esse primeiro traz todos, esse segundo, uma determinada classe traz todos, porém fazendo filtros de paginação, ou seja, a partir do registro tal, traga no máximo tantos registros. Esse para chamar direto, uma consulta nomeada ou uma query normal. Enfim, tem diversos de consulta. Outros aqui vão aparecendo o sentido do uso desses outros à medida que vocês forem tendo mais conhecimento do que é banco de dados, certo? Um detalhe importante sobre esse meu DAO, que deve ser observado por vocês, é que eu trato aqui os retornos não como entidade. Eu não criei uma abstração ainda para entidade. Eu poderia ter criado, acho que o Paulo fez isso, criar uma abstração para entidade e compartilhar entre todos. Esse DAO usa direto o object. O que não nos garante muita coisa, tipo, eu posso mandar qualquer objeto, ele não seja entidade, vai ter problema. Mas se passarmos as entidades, qualquer tipo de entidade vai dar sempre certo. A gente pode fazer, quem deu uma lida no proxy, um dos parâmetros lá, um dos padrões de projeto, a gente pode fazer um proxy para filtrar isso. Mas de início, esse DAO está tranquilo. Então quem quiser utilizar dessa forma, eu disponibilizo inclusive o código. Então a nossa implementação está aqui, ok? Então criei uns menus para uns tipos de consulta. Quem for ler sobre consultas, existem diversas formas de consulta que a gente pode fazer com JPA. Aqui o JPA util foi tópico também de nossas aulas, foi compartilhado com vocês também material sobre. O util eu já botei aqui no outro local. A função do JPA util é simplesmente delegar a criação do Entity Manage, e ele também implementa um desses últimos padrões que eu coloquei para vocês, de haver apenas uma instância, um singleton, o nome do parâmetro, uma única instância de um dado objeto. Então é interessante para a gente, a cada requisição ou a cada execução da aplicação, se ela for uma aplicação SE, que haja apenas um Entity Manage, que seria a seção com o banco de dados que vai de fato salvar as nossas entidades. Então obtém o Entity Manage,
Inicio uma transação, porque é save. Esse é o save. Então, operações que vão gravar informações de banco de dados sempre precisam de transações para garantir que elas serão executadas e serão bem executadas. Então, inicia-se uma transação dentro de um try, faz o merge. Lembrando, o merge, a diferença do merge para o persist, o merge ele não torna a entidade que ele recebe gerenciada, pelo contrário, ele retorna um objeto gerenciado, por isso a necessidade de se criar um objeto, comita a transação, se houver sucesso no commit, retorna esse objeto, um objeto gerenciado para quem chamar o save. Caso contrário, chama o rollback. Ok, então nós fizemos essas atividades, inclusive em sala, lá para o participante, pedi para que vocês concluíssem com os demais, essa parte de persistência de dados. Então aqui tem toda a implementação dos diversos métodos previstos pela nossa interface, utilizando só os conceitos do JPA, não tem nada de outro mundo aqui, coisa bem tranquila e é feito de uma vez por todas. Tanto é que estou há anos utilizando em vários projetos, inclusive do IFP, esse DAO genérico, que permite inclusive uma modernização aí, não é isso, Paulo? Mas resolve o nosso problema. Ok, o JPA útil falei para vocês, então do que nos interessa por enquanto são os DAOs e o JPA útil. Está aqui a nossa boa e velha classezinha que serve para a gente testar se está tudo ok. Não é isso, Rosenberg? A gente até verificou que esse passo aqui não é nem necessário, mas vamos deixar tudo aqui. Como nós marcamos, vamos abrir aqui a unidade de persistência no MetaInf. Source. Porque nós marcamos aqui está como update. Geralmente a gente deixa como none para não ter sustos, né? Essa propriedade justamente serve para alterar a base de dados. Então, toda vez que a gente desejar alterar a base de dados, a gente chama essa classe, marca como update. O none não faz nada, o update bota novas classes que viram novas tabelas ou atributos, e o create ele apaga e recria toda vez que for executado, certo? Deixa eu deixar como create, ele apagar todos os registros, todas as tabelas com seus registros, inclusive, e executar. E agora sim, beleza, criando todas as nossas tabelas, como a gente bem viu isso ao vivo aí em nossas aulas, né? Ok, atualizou o banco de dados com sucesso, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui o que ele está fazendo. Então, exatamente, criando cada uma das tabelas, tabela evento, tabela atividade evento, fase evento, inscrição. Então pronto, funcionou direitinho as nossas anotações. O segundo passo, quando a gente está fazendo essa camada de persistência, também bem tranquilo, é criar um testezinho, né? Então vamos criar uma nova, sei lá, instituição para testar o nosso DAO. Uma classezinha main. Nós precisaremos de um DAO, o DAO já vai ter tudo lá, então generic DAO, e vai receber a nossa implementação generic JPA DAO. Então a gente vai experimentar como funciona esse danado, né? Então vamos criar uma instituição. Por enquanto nenhum padrão de criação. Vamos setar só o nome: Instituto Federal do Piauí. Pronto, então para a gente salvar essa instituição basta chamar DAO save a entity, aqui no caso é a instituição. Vamos ver esse out aqui. Finalizado. E executar.
como Java Application. Vamos acompanhar aqui pelo log o que acontece. E chamou o insert tranquilo apenas como um atributo. Ok, Marcelo? Então vamos ver aqui. Dá um refreshzinho aqui para trazer isso. Então está aqui instituição. A gente pode vir aqui nos dados. Está aqui Instituto Federal do Piauí. Tranquilo, vamos rodar novamente com Universidade Federal do Piauí. Universidade Federal do Piauí. Inseriu, dá um refresh. Ok, Universidade Federal do Piauí. Nós também vimos como percorrer class, listar instituições. Da mesma forma, new generic JPA DAO. Nós vamos ter que recuperar uma lista de instituições. E DAO.find. Esse find que a gente passa somente o nome da classe é um find que traz a listagem de todos os registros dessa específica, no caso instituição.class. Então as consultas em banco de dados ficam super reduzidas mesmo. Então podemos fazer um for each instituições e dar um sysout aqui, instituição.getNome, que muito provavelmente vai listar as instituições. Então obtém o DAO, faz a chamada para o método DAO, que faz a busca por todos os registros, e depois uma listagem simples. Executar esse. E pronto, está aqui. O log informando qual foi a SQL que foi gerado e os dois registros que foram criados. Tranquilo? Muito bem. Então a nossa parte de persistência de banco de dados fica dada por finalizada dessa forma. Então desse jeito já é possível criar qualquer sistema, qualquer visualização para fazer persistência de banco de dados. Logicamente nós temos que nos aprofundar, principalmente no que diz respeito a consultas. As consultas mais simples podem ser utilizadas somente por meio do DAO, algumas outras consultas mais específicas utilizando anotações. Ok? Então agora eu vou fazer um outro exemplo bem mais ligado à aplicação. Para quem estiver utilizando o VRaptor vai ser até bem mais interessante já ver as coisas funcionando até aqui. No próximo vídeo também eu vou tratar sobre esse pacote de repositório, que foi uma dica do Paulo Chaves me deu. Ok, pessoal? Então fica por encerrado essa parte de criação de camada de persistência de banco de dados. Então espero que tenha ajudado bastante vocês a fazer essa camada no trabalho de vocês. No que diz respeito a DAO, isso foi compartilhado com vocês, essa minha proposta. Vocês podem ver também naquele link que o Paulo mandou para a gente outras opções de DAO para implementar, e esse também, logicamente, eu vou compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, né? Um abraço. É isso.